Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos caríssimos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que o nascimento do Salvador do mundo, revelado aos magos por meio de uma estrela, se manifeste e cresça em nosso espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. São três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus consiste naquele que Ele deu de seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não acredita em Deus considera-o um mentiroso, porque não acredita no testemunho dado por Deus acerca do seu Filho. E o testemunho é este: Deus deu-nos a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevo-vos estas coisas para saberdes que tendes a vida eterna, vós que acreditais no nome do Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças
abençoa os teus filhos. Cheiroso alai, louva o teu Senhor. Cheiroso alai, louva o teu Senhor. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e saciou-te com a flor da farinha. Envia à terra a sua palavra, corre veloz a sua mensagem. Cheiroso alai, louva o teu Senhor. Cheiroso alai, louva o teu Senhor. Revelou a sua palavra a Jacó, suas leis e preceitos a Israel. Não fez assim com nenhum outro povo, a nenhum outro manifestou os seus juízos. Cheiroso alai, louva o teu Senhor. Cheiroso alai, louva o teu Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus em certa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Ao ver Jesus, caiu de rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fica curado. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas acrescentou: Vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Cada vez se divulgava mais a fama de Jesus e reuniam-se grandes multidões para o ouvirem e serem curados dos seus males. Mas Jesus costumava retirar-se em lugares desertos para orar.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a missão de Cristo que nasceu para nós é a nossa salvação. Foi para isso que Jesus se fez homem. Foi por isso que nós o celebramos neste Natal. Jesus nasceu para nos dar a vida, para nos salvar. E os milagres que Ele faz e que escutamos relatados no Evangelho são essa manifestação da preocupação que Jesus tem pela salvação dos homens, do homem todo e de todos os homens, sem exceção. Sobretudo esta cura da lepra que escutávamos no Evangelho de hoje, porque a lepra era uma doença que significava a degradação, a destruição do ser humano, era uma doença que levava a ser posto à margem, a ser afastado, estripado da comunidade, deixava de ser um membro do povo de Deus, porque se entendia que, de facto, ao perder esta imagem de Deus, deixava de fazer parte do povo de Deus. E o pecado é como a lepra, desfigura-nos, remove de nós a semelhança com Deus, afasta-nos da comunidade, afasta-nos da comunhão com Deus, da comunhão uns com os outros. E pela graça de Jesus somos curados, somos salvos, somos purificados do pecado. No sacramento da reconciliação, da confissão, Deus perdoa-nos os pecados e traz-nos de novo à comunhão, traz-nos de novo à comunidade. E por isso é importante termos esta consciência de que, sendo imperfeitos, não estamos abandonados. Sendo pecadores, não estamos condenados à morte e à destruição, ao inferno, mas com Cristo, aderindo a Ele, seguindo a Sua palavra, aproximando-nos da Sua graça, recebendo os sacramentos frequentemente, temos essa força que nos vai salvando, que nos vai curando, que nos vai libertando. A nossa condição de filhos de Deus é fundamental e Deus quer que sejamos seus filhos. E Deus nunca nos abandona. Por isso, São João, que escutávamos na primeira leitura, fala de facto deste batismo que recebemos, desta nova condição que pelo sacramento do batismo assumimos de conscientemente sermos filhos de Deus, sermos membros do seu povo, da sua igreja, sermos membros desta comunidade que caminha junta, de mãos dadas, entre e ajudando-se. Não deixamos ninguém para trás, não abandonamos ninguém, porque queremos que todos se salvem. Jesus quer que todos se salvem e por isso tem paciência para connosco, por isso espera até o último momento e dá-nos sempre os seus bens. Continua a dar-nos sempre a sua graça, mesmo que nos sintamos indignos dela, mesmo que possamos pensar que já não temos remédio, mesmo que possamos estar tão desanimados que só pensamos no mal. Confiamos em Deus, porque Deus nunca nos falta com aquilo que é preciso para nos salvarmos. Nós é que não devemos ser orgulhosos a ponto de recusar essa ajuda de Deus. E, portanto, neste início de ano, ainda em tempo de Natal, em tempo de celebração do nascimento de Deus, acolhamos a sua graça, acolhemos a sua bondade, os seus dons, acolhemos esta esperança que Ele nos concede para que possamos viver um ano novo animados, fortalecidos e capazes de dar testemunho do Evangelho, capazes de sermos discípulos de Jesus Cristo, de reconhecer que Ele nos salva e de levar aos outros esta graça da salvação e assim construirmos o seu reino. Então peçamos ao Senhor nesta missa que venha ao nosso encontro, que nos purifique e nos transforme e que pela comunhão no seu corpo e sangue
sejamos configurados com Ele em todos os momentos da sua vida. Irmãos e irmãs, Deus deu-nos a vida eterna. Peçamos-lhe que atenda aos nossos pedidos, dizendo, cheios de fé: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelo Papa Leão XIV, pelo nosso Bispo, pelos presbíteros e diáconos, para que anunciem aos homens de hoje que quem tem o Filho de Deus tem a vida, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelas nações que vivem em guerra, para que a paz seja estabelecida nas suas fronteiras e os pobres sejam saciados dos bens necessários, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos doentes terminais e suas famílias, para que não sejam esquecidos e desprezados e nunca lhes faltem os cuidados necessários, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que não creem no nome de Jesus, para que, iluminados pelo Espírito Santo, descubram que Ele é a verdade que liberta, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos peregrinos deste santuário, para que supliquem a Jesus a cura dos seus males e rezem o terço todos os dias, com a Virgem Maria lhes pede, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor nosso Pai, que sempre abençoais os vossos filhos, revelai-nos a vossa palavra e escutai as nossas orações. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Deu ao Senhor tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje, em Cristo, luz do mundo,
revelaste a todos os povos o mistério da nossa salvação e, manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovaste com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Venha, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas diz uma palavra e eu serei salvo.
nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade na sua presença. Ele nos predestinou da sua livre vontade, para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Oremos. Deus de infinita bondade, que vindes ao nosso encontro pela participação neste sacramento,
fazendo-nos sentir os seus frutos de santidade, para que o dom recebido nos disponha a recebê-lo cada vez melhor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.